muitas vezes de agradecer a Deus apenas nas vitórias. É muito difícil agradecer a Deus ou fazer uma oração a Deus ou permanecer em comunhão com Deus diante das derrotas da vida. Porque assim como o Panamá perdeu da Bélgica por 3-0, em inúmeras situações da nossa vida nós perdemos às vezes por 3-0, às vezes perdemos até de 7-1. Perdemos em algumas áreas da nossa vida, perdemos às vezes na vida financeira, perdemos às vezes na vida profissional, às vezes na vida acadêmica, às vezes na vida familiar nós perdemos, às vezes nós perdemos em diversas áreas da nossa vida. E comumente nós temos nesses períodos, um período em que se nós não vigiarmos, nós acabamos por nos afastar de Deus ao invés de nos aproximarmos dele, o que deveria ser um movimento natural, onde no período de perda nós nos aproximamos mais de Deus. Então a pergunta que fica é: nós perdemos a Copa, e agora? O Brasil perdeu a Copa, nosso time voltou para casa. E na verdade isso é apenas um pretexto para dizer o seguinte: nós sofremos derrotas na vida, e agora? O que nós fazemos com as derrotas? O que nós fazemos com as perdas? O que nós fazemos com os períodos em que nós sofremos algum tipo de derrota das situações que nos cercam em nossas vidas? Eu quero convidar você para abrir ou acessar a sua Bíblia comigo em um livro que talvez seja o livro que mais fala sobre esse assunto na Bíblia, o livro de Jó. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo de número 1. Nós vamos ler aí alguns versículos do capítulo 1 de Jó. Jó, capítulo 1. E vamos ver aí como que nós podemos aprender ou lidar com as derrotas que às vezes nos acometem. Jó, capítulo 1. Eu vou ler um trecho um pouco mais extenso e eu peço que você vá acompanhando aí na sua Bíblia. Vou fazer algumas pausas aqui para a nossa reflexão. Vamos lá. Diz assim, capítulo 1, versículo de número 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. E se evitava fazer o mal, quer dizer que nos negócios da vida de Jó, nas situações em que ele estava inserido, sempre que existia a oportunidade dele tomar algum atalho, dar aquele famoso jeitinho brasileiro, ele evitava fazer o mal. Era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele andava pelo caminho correto, ainda que esse caminho fosse o mais custoso para ele. Versículo 3, versículo 2. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, 10 no total, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, era a pessoa mais bem-sucedida de sua época, no local que ele vivia. Nós podemos dizer que aqui Jó, ele talvez fosse o único pentacampeão da sua época, e o único com chance de ganhar o ex-campeonato era o Jó. Não tinha ninguém que se comparava a ele. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles, mostrando como a família de Jó era também uma família integrada. Uma hora um dava um banquete e convidava a família toda. Outra hora, outro dava um banquete e convidava a família toda. Eles tinham essa dinâmica de se visitarem com frequência. Ou seja, era uma família onde Jó, como seu patriarca, ele prezava por essa comunhão constante familiar
E a gente sabe como é difícil reunir uma família, ainda mais uma família com 10 filhos. E eles tinham essa dinâmica. Versículo 5. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Veja como Jó era um homem tão íntegro, ao ponto de zelar até pela santidade da sua família. Sempre no final desses encontros familiares, na madrugada, porque eles pernoitavam nesse lugar, na madrugada Jó se levantava e fazia com que os seus 10 filhos se apresentassem diante dele e oferecia sacrifícios a Deus em favor de cada um dos seus filhos. Agora, ele fazia isso porque os seus filhos tinham cometido algum pecado objetivamente? Não. Jó fazia isso de uma forma preventiva. O pensamento de Jó era o seguinte: eu vou apresentar um sacrifício, eu vou orar, eu vou apresentar a vida dos meus filhos a Deus, porque quem sabe lá no íntimo deles, eles tenham cometido algum pecado ou amaldiçoado a sua comunhão com Deus. A gente consegue perceber aqui a seriedade com que Deus tratava, com que Jó tratava a sua comunhão com Deus e a comunhão dos seus filhos também com Deus. É um homem que inspira em nós a vontade de imitá-lo. Quem não quer aqui ter esse desejo, nós que temos filhos, de se levantar pela madrugada e orar pelos filhos, de impor as mãos dos filhos e orar pela vida deles, abençoando a vida deles? Era isso que Jó fazia. Agora começa um processo muito interessante na vida de Jó. Vamos ler aqui, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular a terra e de andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Palavras de Deus em relação a Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Nós temos aqui um diálogo entre Deus e Satanás, Deus falando da integridade de Jó, e Satanás usando como argumento que Jó só era fiel a Deus pelas suas posses, por aquilo que Deus o tinha abençoado, e não pelo que Deus era. Essa foi o argumento utilizado por Satanás. Versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos daquela casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, em sinal de humilhação. Então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus por coisa alguma. Nós temos aqui 4 situações que acometem a vida de Jó, que são situações trágicas. Ele vai perdendo todos os seus bens, todos os seus empregados, e por último, ele perde os seus 7 filhos homens e as suas 3 filhas mulheres. Imaginem o tamanho do sofrimento e da dor de Jó ao perder tudo que possuía e por fim ter que fazer o velório e sepultamento de 10 filhos. De 10 filhos. Imaginem o buraco que se abriu na alma de Jó por conta desse sofrimento que acometeu ele. Essas notícias que vieram, a dinâmica delas é bem interessante, porque o mensageiro estava contando uma notícia e quando ele estava acabando de contar, vinha outra e contava uma pior. E vinha outra e contava uma pior. Parece quando a gente está assim na praia e toma um caldo de uma onda e você vai se levantando e vem outra e vai te jogando. É a situação que Jó se viu, sendo enredado e levado por uma enxurrada de notícias ruins. Parece até aquele ditado, aquela máxima popular que a gente tem, que uma notícia ruim não vem sozinha, né? Ela sempre vem acompanhada. E quando acontece alguma coisa ruim, outra coisa vai acontecer também. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jó. Agora, interessante que Jó, ele era um homem íntegro. Ele era um homem piedoso. Ele era um modelo a ser imitado. Tanto é que o argumento que Satanás utiliza junto com Deus é o argumento de que Jó só era íntegro e fiel a Deus porque ele possuía bens, porque ele possuía posses e porque ele tinha tudo de bom à sua disposição. E que se Deus tirasse esse tudo dele, a ação de Jó para com Deus seria uma ação de maldizer a Deus, de amaldiçoar a Deus, ou de mesmo culpar a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Isso de imediato já nos traz uma lição muito importante. É que a gente não pode nos esquecer de que existe um mundo espiritual muito vivo e dinâmico. Um mundo espiritual tão vivo e dinâmico, mas que só age segundo a permissão do nosso Deus Todo-Poderoso, que conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas e nunca irá nos provar além das nossas forças, além daquilo que nós podemos suportar. Quão dolorido foi esse processo para Jó, mas foi um processo que Deus permitiu, pelo qual ele passasse um processo de perdas e derrotas, sabendo que era um processo que estava ao alcance de Jó suportá-lo e superá-lo. Inicia-se um processo de derrota
muito grande na vida de Jó. Aquele que tinha tudo, passou então a ter nada. E coisas ruins também acontecem com gente boa. Jó era uma pessoa muito gente boa, uma pessoa temente, fiel a Deus, oferecia sacrifícios preventivos aos seus filhos, uma pessoa piedosa, aquele homem de oração, se assim a gente pode dizer, né, da vida de Jó, um companheiro, alguém que bom de se estar perto, mas coisas ruins aconteceram com ele. Portanto, não é uma regra que coisas ruins só acontecem com pessoas ruins, assim como coisas boas só acontecem com gente boa. Não. Tem coisas ruins que acontecem com gente boa e tem coisas boas que acontecem com gente ruim. Assim como um dia lindo como esse, ele está se levantando hoje sobre pessoas que são muito boas e também sobre pessoas que são muito ruins. Mas cabe ao nosso Deus extrair de cada uma dessas situações o resultado que ele espera. Esse processo de derrotas na vida de Jó, ele é um momento que ele é caracterizado por cenas muito significativas. Logo no início do processo de derrotas na vida de Jó, a única pessoa da sua família que havia sobrado, a sua esposa, ela olha para Jó naquela situação literalmente, e aqui eu não uso essa palavra de forma leviana, mas literalmente deprimente que Jó estava passando. Ela olha para a vida de Jó e fala assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que aconteceu contigo. Você tinha tudo, agora não tem nada, nem saúde você tem mais, por conta de uma doença terrível que Jó pegou, ao ponto dele se coçar com cacos de telha e cheirava mal. A passagem do livro de Jó fala até do hálito dele, que cheirava mal. Tamanha dificuldade que ele vinha passando. E a sua esposa olha para ele e fala: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Agora, a sobriedade de Jó, ela é impressionante. Por quê? Mesmo num período de profundo sofrimento, profunda angústia e de tristeza, Jó não se deforma. Ele responde para sua esposa: você fala como uma louca. Eu posso estar sofrendo, angustiado, deprimido, perdendo e sofrendo a derrota, mas nesse diálogo que nós estamos tendo, quem fala como uma louca é você e não eu. O meu Deus eu não vou amaldiçoar e também não vou morrer. Nesse processo de derrotas que Jó passa, os seus amigos vêm ter com ele com o objetivo de ajudá-lo. E é interessante que os amigos, quando se aproximam de Jó, num primeiro momento, a intenção dos amigos ao ajudar Jó é muito boa. É uma intenção positiva de estar ali dando palavras de incentivo, de motivação a Jó, de interceder pela vida de Jó diante de Deus, para que aquele processo que ele está passando possa ser superado e tudo mais. Agora acontece o seguinte: esse processo de derrotas pelo qual Jó passou, ele não foi instantâneo, ele não foi imediato. A noite de choro na vida de Jó, ela se estendeu. E quando o processo de derrota se estendeu na vida de Jó, os seus amigos já não tiveram a mesma paciência e a mesma intenção inicial para com ele. Passado algum tempo que Jó estava naquele sofrimento, sofrendo aquelas perdas, quando o processo de perda se estende, os amigos então começam a falar: Jó, será que não foi você que pecou e que por isso está acontecendo tudo isso contigo? Examina aí sua vida, Jó. Será que lá no fundo você não amaldiçoou a Deus? Você não cometeu nada errado? E Jó, na sua autoanálise,
consumindo ainda sua energia nisso, olhava e falava, não tem nada, eu estava em paz com Deus. Interessante isso, né? Porque às vezes nós somos acionados para acompanhar o outro no período de derrota da vida deles, e às vezes nós acionamos os outros para acompanharem a gente na nossa jornada de perdas. E é bem possível que a gente exerça paciência com o outro e que o outro exerça paciência com a gente, se esse processo é rápido, se ele durar uma semana, e você daqui a pouco está dando testemunho com o irmão na igreja, olha, ele passou uma semana ruim e agora está bem. Mas quando esse processo se estende, são poucos que conseguem acompanhar e que têm esse bom ânimo de acompanhar simplesmente por acompanhar, por estar ao lado, sem colocar no outro mais dúvidas do que ele já tem nesse período de tristeza e de perdas do qual ele está passando. Esse processo de perdas, ele se estende na vida de Jó, e é interessante que no final desse trecho que nós lemos, diz, em tudo isso que ele passou, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Ele não disse, olha, é culpa de Deus você estar passando por isso, ou é esse Criador aí que diz que é o Todo-Poderoso, que me infligiu esse mal. Jó não fez isso. A atitude de Jó para com Deus foi uma atitude de dar a Deus o que é devido a Ele. E o que é devido a Deus? A soberania de todas as coisas. Jó disse, Deus me deu, é dele, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Agora, não pecar contra Deus e não amaldiçoar Deus, não significa que Jó não tenha se questionado muito nesse período, refletido muito nesse período e aprofundado muito a sua fé e o seu relacionamento com Deus. O que essas derrotas produziram na vida de Jó e o que nós podemos aprender com esses processos de derrota que às vezes a vida nos reserva, né? A derrota, embora dolorida, ela traz possibilidades. Embora o período de derrota, o período de perdas seja dolorido, ele traz possibilidades. Eu vejo, usando como exemplo o tema que eu dei como pretexto para essa mensagem, né? Perdemos a Copa e agora? É interessante quando vão entrevistar os jogadores, entrevistaram os jogadores do Brasil no final do jogo fatídico, né, contra a Bélgica, e os jogadores que de forma mais sóbria falaram, olha, nós tivemos falhas, nós erramos em determinados pontos, falhamos em determinados pontos, e se nós corrigirmos isso, nós voltaremos mais fortes na próxima edição. Ou seja, uma das possibilidades que a derrota nos traz é a possibilidade de refletir no período da derrota. No período da derrota. Porque, por vezes, o período de derrota ele está objetivamente associado a um erro que foi cometido, e nós sabemos isso. Nós sabemos que estamos sofrendo esse período de perda, esse período de derrota, por conta de um erro que nós cometemos. E o que nós vamos fazer? A gente vai lamentar esse erro para o resto da vida e ficar preso nesse passado? Não! O exercício que nós temos que fazer é refletir nesse erro que foi cometido em Deus e caminhar em Deus para que esse erro não se cometa novamente, ou que se vier a se cometer novamente, ele não traga os mesmos resultados danosos que houve no passado.
Ou seja, uma possibilidade que a derrota nos traz é refletir em cima do erro que nós cometemos. E se essa reflexão ela for produzida em Deus, no Senhor, ela vai produzir resultados benéficos. E quando essa derrota ela não vem motivada por nenhum tipo de ação objetiva que nós tivemos, porque às vezes acontece isso. Às vezes nós perdemos a semelhança de Jó. Jó perdeu aqui sem ter cometido erro nenhum. Sofreu uma derrota aqui sem ter tido erro nenhum na sua jornada. E quando isso acontece, cabe a reflexão também. A reflexão de que a vida é frágil. E de que todos nós estamos sujeitos a sofrer derrotas que vêm do nada. Do nada. Eu não sei se vocês tiveram acesso a esses dados, mas foi mostrado diversas vezes essa semana que no Brasil, no primeiro semestre, triplicou o número de pessoas que morreram em virtude da gripe. Da gripe. Então, o que a pessoa pode dizer? A pessoa pega uma gripe, aquilo evolui para um quadro respiratório mais agudo e a pessoa morre. Eu faço parte de um grupo de pastores aqui e postaram assim há um mês atrás: vamos orar pelo pastor Paulo Búlgaro, que ele foi internado com uma crise grave de sinusite. Sinusite. Um mês depois, vamos orar pela família do pastor Paulo Búlgaro, porque infelizmente ele faleceu. Aquilo foi se complicando, se agravando. Isso nos mostra, e foi muito interessante isso, porque eu participei de um dos cultos que falaram sobre um pouco sobre a vida desse pastor e a forma íntegra como ele vivia, conduzindo a sua família para a igreja, no seu trabalho e tudo mais. E me recordei muito aqui de Jó, né? E isso mostra como a nossa vida é frágil. E como todos nós estamos sujeitos a sofrer períodos de perdas e períodos de derrotas. E que nós podemos extrair desses períodos um período frutífero de comunhão com o nosso Deus. Não deixar passar desapercebido, né? Porque a gente pode muito bem ter uma postura arrogante, dizer, perdi, mas não estou nem aí, isso, copo é que nem biscoito, vai 1 e vem 18, né? Ter uma atitude assim, orgulhosa para com as perdas da vida, isso não produz benefício nenhum. Mas quando isso é refletido aos pés do Senhor, nós temos a possibilidade de nos aproximar dele. Porque diante da derrota, isso pode nos aproximar de Deus ou pode nos afastar de Deus. E se nós escolhermos nos aproximar de Deus, isso vai ser fruto de uma escola de Deus na nossa vida. O passar por perdas, o passar por derrotas é também uma escola de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Um segundo ponto que nós podemos aprender é que nós conhecemos em parte, Deus conhece o todo. Eu e você, nós conhecemos apenas parte da coisa. Um breve reflexo daquilo que é. Deus conhece o todo. Às vezes a gente acha que é muito ruim aquilo que nós estamos passando, quando Deus, que é conhecedor do todo, é muito bom que Ele esteja passando por isso. Percebam como a nossa ótica é muito limitada, e talvez por isso que nós tenhamos tanta dificuldade de compreender aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Tudo que é muito bom e tudo que é muito ruim, tudo isso coopera para que eu e você nos tornemos um ser inteiro, um ser íntegro na presença de Deus. Tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que andam segundo os desígnios de Deus. Nós só estamos onde estamos hoje
porque nós sofremos perdas no passado. Porque quem não sofre perdas e quem não sofre derrotas é alguém em parte, não é alguém inteiro. O passar por perdas e o passar por derrotas para a vida cristã, que é a vida que nós cultivamos em Deus, é uma oportunidade que nós temos de aprofundar a nossa fé em Deus. A nossa fé, a minha fé e a sua fé em Deus, ela tem basicamente três características fundamentais. A nossa fé em Deus, ela nos inspira a acreditar em Deus. Então a nossa fé diz que existe um Deus. Isso é uma parte da fé. Outra parte da fé, ela diz para nós confiarmos em Deus, que é uma outra etapa. Então acreditar em Deus é uma coisa, confiar em Deus é outro passo. E um terceiro passo da fé é receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Então, quando nós passamos por perdas ou derrotas, nós temos a possibilidade de aprofundar a nossa fé, acreditando cada vez mais que Deus existe, confiando cada vez mais nele, que Ele é conosco nos períodos de perda e de derrota, e recebendo dele todo o suprimento necessário que Ele tem para as nossas vidas, mesmo nos períodos de perda e de derrota. O nosso Deus está conosco todos os dias, não nos desampara. Ele é Deus conosco no caminho da nossa vida, é Deus presente. Porque senão a gente pode ter assim uma doutrina muito correta, uma doutrina muito correta e muito bonita e até piedosa, mas não ter uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência que faz, o meu Redentor vive, e eu sei porque Ele está comigo. Se não fosse o Senhor, ele já teria sido derrotado definitivamente nessa vida, mas porque Deus é comigo, eu superei as derrotas, as perdas, e hoje caminho com o meu Deus, a rocha mais alta que eu. Ele é a rocha mais alta que eu. Portanto, a vida de Jó, nós conseguimos enxergar isso. Doutrinariamente, Jó era irrepreensível. Tinha sua vida devocional, orava a Deus, apresentava os seus filhos diante de Deus, homem íntegro, doutrinariamente irrepreensível. Mas no período de perda e de derrota que ele passou, o que foi trazido à vida de Jó foi essa experiência pessoal com o seu Deus. Esse saber que nós cremos em um Deus que está vivo e não está morto. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. No último, a gente leu o primeiro, vamos ler o último capítulo de Jó, Jó 42. Abra ou acesse aí no seu celular, Jó 42. E vamos ver o que esse processo de perdas e derrotas trouxe à vida de Jó. Bom, começando de 42, versículo 5, palavras de Jó, que dizem assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de contigo andar, de contigo estar. Olha a conclusão que Jó chega ao final de tudo aquilo que ele passou, que foi horrível, terrível e que trouxe dores e sofrimento para ele. Ele chega à conclusão que antes ele tinha um conhecimento de Deus que era um conhecimento superficial e teórico, mas agora ele conhece Deus de andar com Ele, de ver a Deus, de ter esse contato pessoal com Deus. Versículo 10, 45, 10. Depois que Jó orou por seus amigos, esses amigos que não souberam acompanhá-lo no decorrer do seu sofrimento, o Senhor o tornou novamente próspero
e lhe deu em dobro tudo quanto antes possuía. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Voltou a ter comunhão na casa de Jó. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Hapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, então morreu em idade muito avançada. Olha a força que Deus deu à vida de Jó através desse período de perdas e derrotas que ele passou. Olha o vigor que Deus deu à vida de Jó. Isso porque a Bíblia, a nossa Bíblia, o Evangelho, o nosso Evangelho, ele é carregado de uma mensagem de encorajamento na derrota. A minha vida, a sua vida, a fé que nós cultivamos em Cristo, ela é carregada de uma mensagem de encorajamento diante da perda. A mensagem maior disso é Jesus Cristo na cruz do Calvário. A cruz, que era objeto de humilhação, se tornou para Cristo objeto de exaltação, porque a cruz não deteve ele. Morto, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia e o Evangelho nos traz a mensagem de que em Deus os humilhados serão exaltados. Nós temos na Bíblia e no Evangelho a mensagem de que os últimos serão os primeiros. Nós temos a mensagem de que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes que são socorridos por Deus. Nós temos no Evangelho a certeza de que são os pobres de espírito, os injustiçados e os perseguidos por conta da justiça que herdarão o reino dos céus. Portanto, a nossa mensagem é uma mensagem de encorajamento e ânimo, até mesmo diante da derrota. Jó continuou a sua vida e chegou a ser hexacampeão. Talvez um dia nós cheguemos a ser hexacampeão, ainda não por enquanto. Mas se essa derrota for bem elaborada, talvez nós cheguemos lá. E nas nossas vidas, individualmente falando, se nós elaborarmos as nossas derrotas e as nossas perdas na presença do nosso Deus, nós poderemos lá na frente dizer assim: de verdade, antes eu conhecia um Deus teórico, agora eu conheço Deus de andar com Ele, de estar com Ele. E lá na frente nós poderemos dizer assim, que a derrota de ontem me tornou um ser inteiro no dia de hoje. Vamos ficar em pé? Vamos orar? E eu não quero de maneira nenhuma estimular que você passe por derrotas ou perdas, tá? É apenas uma reflexão bíblica sobre os períodos de derrota e perdas que nós venhamos a passar. E a nossa oração nesse momento, que eu quero motivar você, é: se porventura você está passando por um período de derrotas e perdas em alguma área da sua vida, em qualquer área, não é vergonha apresentar nenhuma área da nossa vida a Deus. Aquilo que você acha pequeno para você é o seu mundo, é o seu pequeno mundo, e Deus se importa com ele.
Então, se você quer apresentar a Deus talvez a perda na sua vida profissional, perda de clientes, alguma perda que você está sofrendo na vida familiar, na vida financeira, da sua saúde, da sua vida física, emocional, apresente isso agora a Deus. Vamos elaborar isso juntos em Deus, sabendo que Deus anda conosco e nos permitirá conhecê-lo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por todo o aprendizado que o Senhor tem trazido à nossa vida. Obrigado por aquilo que o Senhor nos deixou registrado através da vida de Jó. Jó, ao final de tudo que passou, ele pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar e de contigo estar. Agora os meus olhos te veem, Senhor. Porque antes o meu conhecimento era teórico, agora o meu conhecimento é pessoal. O Senhor está comigo. É o que nós queremos dizer, Pai, quando nós estivermos passando por derrotas, quando nós estivermos passando por perdas na nossa vida. Nós não queremos deformar, Pai, ao ponto de nos tornarmos pessoas azedas para esse mundo e para as pessoas que nos cercam, mas nós queremos, Pai, segurar firmes em Tua mão, Pai, sabendo que o Senhor está conosco mesmo nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos, Deus. Se porventura existe alguém em nosso meio hoje que esteja passando por algum processo de perda, por algum processo de derrota, em qualquer área da sua vida, a nossa oração coletiva nesse momento é clamando a Ti, Pai, pedindo que o Senhor estenda a Tua mão de poder sobre as nossas vidas, Pai, individualmente, Pai, no nosso íntimo, Pai, ali onde nós estivermos, Pai, vai tocando, Senhor, trazendo a cada um de nós, Pai, a reflexão e o aprofundamento, o amadurecimento, o crescimento, Pai, a vitória necessária, Pai, em cada área da nossa vida, Pai, para que nós possamos, Pai, superar todas essas dificuldades na Tua presença e ao final delas podermos dizer que nós conhecemos o Senhor porque Tu andas conosco, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, sabendo que Tu és chamado Emanuel, Deus conosco, Deus de cada dia. Nós te louvamos, te bendizemos e aplaudimos o Teu nome, Senhor. Amém?